Eu, um mestre celestial, acabei de me transportar para o corpo de um legista, enquanto outros legistas estavam dissecando corpos em busca da causa da morte. Eu, por outro lado, levantei o corpo e falei diretamente com ele. Como você morreu, escreva você mesmo. E eu estava prestes a me tornar a próxima geração de mestres celestiais. No entanto, houve um problema durante a cerimônia de aceitação como mestre celestial. Eu acabei me transportando para este mundo. Assim que abri os olhos, vi uma mulher vestida com um jaleco branco que me disse: Efan, hoje é seu primeiro dia de trabalho. Deixe a irmã mais velha ver como você aprendeu. Este corpo será sua responsabilidade para a autópsia. Acabei de atravessar, e neste momento ainda não consegui perceber o que está acontecendo. Ao ver minha expressão confusa, Wang Qing franziu levemente a testa. Tem algum problema em você fazer autópsia? Você não passou 4 anos na universidade à toa, certo? Quando Wang Qing disse isso, seu olhar ainda mostrava um leve desprezo. Eu estive lutando nas bases por 3 anos, e só consegui voltar para a delegacia por causa do meu desempenho. Mas esse Efan acabou de se formar e já veio para a delegacia. Não se sabe se ele tem algum tipo de transação obscura. Justamente por causa deste trabalho, vou entender o que há de especial nesse Efan. Mal sabia eu que naquele momento eu estava apenas começando a encarar a realidade. Eu acabei de atravessar e já tenho que fazer uma autópsia. O que eu vou fazer com isso? Eu sou um taoísta. Isso definitivamente não está dentro da minha área de atuação. Eu levantei a cabeça e olhei para Wang Qing com um pouco de vergonha. Então, diretora Wang, afinal, é meu primeiro dia aqui. Eu não entendo alguns dos processos e coisas assim. Então, diretora, você pode começar. Quem diria que eu ainda não tinha terminado de falar? Wang Qing falou novamente. Que processos existem? Isso não é uma matéria obrigatória da faculdade? Não me diga que você esqueceu tudo. Ao ouvir isso, eu fiquei completamente em silêncio. Eu também queria dizer que esqueci, mas na verdade eu não esqueci. Eu simplesmente não sei. Eu fiquei assim encarando o corpo na mesa de autópsia, sem saber o que fazer. E a expressão de decepção nos olhos de Wang Qing ficou ainda mais evidente. Ela disse como se estivesse com um leve sorriso sarcástico. O que você está fazendo parado? Fazendo a autópsia. Você está esperando o corpo se levantar e te contar como morreu? A frase de Wang Qing tinha um tom sarcástico. Mas meus olhos de repente brilharam. É verdade, caramba. Eu sou um sacerdote taoísta. Eu posso simplesmente fazer o corpo se levantar e falar. Eu levantei a cabeça e disse a Wang Qing: Diretora Wang, você pode me deixar fazer autópsia, tudo bem. Mas eu não quero que ninguém me interrompa. Então, por favor, diretora Wang, espere lá fora um momento. Ouça minha voz. O canto da boca de Wang Qing parecia revelar um sorriso desdenhoso, pensando que havia bastante coisa estranha. Depois de falar, ela se virou e saiu, deixando todo o necrotério só para mim. Eu esfreguei as mãos e fui até o lado da mesa de autópsia. Olhando para o corpo deitado ali, disse: Garoto, vou te deixar ver este mundo mais uma vez. E assim eu também posso enrolar um pouco no trabalho. Em seguida, minhas mãos se uniram em um gesto mágico. E nesse momento, Wang Qing já estava na sala de monitoramento. Ela estava sentada na cadeira, olhando para a imagem na tela. Garoto, deixe-me ver o que você está tentando fazer às escondidas. E ainda não deixa ninguém olhar ao seu redor. Não vai ligar pedindo ajuda externa, vai? Com o passar do tempo, Wang Qing, olhando para o monitor, começou a ficar estranha. Por que a imagem de mim na tela? A boca estava cheia de palavras. Não sei o que estava murmurando. O canto dos olhos de Wang Qing também estava um pouco se contorcendo incontrolavelmente. Os lábios tremiam ao dizer: O que está acontecendo aqui? Está fazendo uma cerimônia? Mas nesse momento, eu na imagem de repente abri os olhos. Falei rapidamente. O portão dos fantasmas se abre. O comando de Yama. As almas retornam ao seu lugar. O grande senhor apressa-se com um decreto. Levante-se para mim. Com um estalo. No instante em que minhas palavras caíram, o corpo deitado na mesa de autópsia, de repente, levantou-se rigidamente. Após o corpo se erguer, ele até virou o pescoço de forma rígida. Nos olhos cinzentos não havia nenhuma emoção. Emitiu um som de confusão. Eu estou vivo? Você está vivo. Que nada. Com um estalo, eu dei um tapa na nuca do corpo. Ao ver isso, Wang Qing se levantou da cadeira. Seus olhos estavam arregalados. Sua mão apontando para o monitor tremia loucamente. Ela não conseguia dizer nada. Wang Qing sentiu que sua visão de mundo estava prestes a desmoronar. Ela mesma pediu que ele fizesse a autópsia. Ele simplesmente fez uma encenação de ressuscitar. A vítima do caso de homicídio 428 estava selada no concreto por pelo menos 7 dias. Já estava morta há muito tempo. Como poderia ressuscitar? E mesmo que conseguisse levantar,
Ele ainda deu um tiro na cabeça daquele corpo. Wang Ting esfregou os olhos. A imagem não mudou. Ela se beliscou com força novamente. A imagem ainda não mostrava nenhuma mudança. Com um estalo, Wang Ting saiu correndo da sala de monitoramento. E naquele momento, eu disse ao corpo que se levantava à minha frente: "Você já está morto. Apenas o mestre Tão pegou sua alma emprestada por um momento. Deixe você retornar ao mundo dos vivos para contar sua injustiça." Ao ouvir as palavras injustiça, o corpo que estava à minha frente começou a tremer instantaneamente. Eu morri de uma forma tão trágica. Senhor Dão, você precisa me ajudar. Com um estalo, eu dei um golpe na cabeça do corpo novamente. E então, disse de forma irritada: "Fale mais baixo. Você sabe o quão incomum é você se levantar agora?" Eu até afastei os outros para que ninguém descobrisse. "Você está bem. Traga a pessoa de volta para mim, Senhor Dão. Acredita que eu posso te mandar de volta? Resolva sua própria injustiça." Ao ouvir isso, o corpo imediatamente cobriu a boca. E então começou a balançar a cabeça freneticamente, o que claramente significava: "Senhor Dão, fique tranquilo. Eu não vou gritar mais." Eu fiz um gesto com a mão e disse ao corpo: "Diga-me, como você realmente morreu? Quem te prejudicou?" O corpo acenou freneticamente com a cabeça. E então, afastou as mãos e começou a falar: "Senhor Dão, meu nome é Li Gangdan. Tenho 35 anos. Meu número de identidade é XXX. Tudo começa naquela noite do verão passado." Eu o interrompi diretamente. Com uma expressão impaciente, olhei para o corpo e disse: "Por que você não começa a falar desde a criação do mundo por Pangu?" Depois de falar, peguei papel e caneta na mesa ao lado. "Escreva você mesmo o seu processo de assassinato. Lembre-se de focar nos pontos principais." "Você ouviu?" "Sim, Senhor Dão." O corpo se virou e desceu da cama. Ele se aproximou da mesa de estudos e sentou-se obedientemente. Acabou de pegar a caneta. Com um estrondo, a porta da sala de autópsia foi arrombada por alguém do lado de fora. Wang Ting, com os olhos arregalados. Assim, ela pulou diretamente de fora. Duas pessoas e um corpo. Olhos grandes encarando olhos pequenos. O ar instantaneamente ficou silencioso. Ao ver isso, pensei comigo mesmo: "Caramba! Foi exposto. Como essa mulher sabe?" A mão trêmula de Wang Ting apontou para o corpo que estava igualmente paralisado sentado à mesa, observando meus músculos tremendo por inteiro. Meu rosto estava rígido. Falei constrangido: "Aquele diretor Wang. Você está ouvindo minha defesa?" Mas justo quando eu estava falando metade da frase, Zhao Zheguangti de repente ficou paralisado. E então ficou rígido no lugar. Com um clang, caiu reto no chão. Essa mudança repentina fez com que meu rosto ficasse cheio de linhas pretas densas. Cobri minha testa. Eu dei um chute no corpo rígido que estava deitado no chão. "O que você está fazendo?" Quem diria que esse corpo abriria um olho? E ainda me disse em um sussurro com um olhar sugestivo: "Senhor Dão, tem pessoas de fora aqui. Vamos, faça a cena logo. Olha como minha atuação é boa." Meu olhar instantaneamente ficou rígido. "Não é? Você era tão sem graça quando estava vivo?" Levantei-se rápido. "Já está tudo exposto. Por que ainda está fingindo?" "Já foi exposto? Este corpo ainda parece tão confuso." Levantou-se vacilante. "Eu atuei muito bem, mestre. Ou será que sua atuação é que é ruim?" Essas palavras quase me fizeram explodir. Queria levar este corpo de volta para o portão dos mortos. A pressão do solo não sabia quantos gritos saíram. A pressão do solo reprimiu os gritos que saíram. O corpo está voltando à vida. Um grito agudo ecoou. Wang Ting imediatamente se virou e correu. Caramba! Ao ver essa cena, sem pensar duas vezes, comecei a correr atrás. Eu definitivamente não posso deixar Wang Ting contar isso. 2 ou 3 eu consigo controlar. Se isso se tornar de conhecimento geral, o que eu vou fazer depois? Será que vão me mandar direto para um lugar estranho? Para ser dissecado e estudado? Quando eu sair correndo, vou dar uma última palavra ao corpo. Escreva rápido. Depois de escrever, deito de volta. E nesse momento, eu também segurei o braço da Wang Ting. Porque agora é hora de trabalho. Os policiais à distância correram até aqui. Wang Ting também apontou para mim e gritou: Ele. Ao ver isso, rapidamente tapei a boca dela. Os passos dos policiais que vinham pararam. Todo o departamento caiu em silêncio. Não por outra razão. Porque quem tampou a boca da Wang Ting foi a minha própria boca. Os olhos da Wang Ting estavam arregalados como sinos de bronze. Os óculos de meia armação estavam pendurados em seu rosto. Já estavam embaçados por causa do meu nariz. Aqueles olhos cheios de estrelas tremiam intensamente. Mas com o passar do tempo, Wang Ting realmente fechou os olhos. Até seu corpo estava um pouco mole. Ela desabou em meus braços. E eu também a abracei pela cintura no momento certo.
e arrastei de volta para a sala de autópsia. E os policiais parados ao longe no final do corredor. Um por um, uma expressão ambígua apareceu em seus rostos. Especialmente o oficial H.U. de antes. A luz de fofoca em suas pupilas quase fez seus olhos saltarem. Meu Deus! Xiao Yi é realmente um homem. Como é que duas pessoas na autópsia podem se beijar? Que coisa! Amor na sala de necropsia. Só de pensar é emocionante. E dentro da sala de autópsia, Wang Ting com os olhos fechados. Seu corpo tremia levemente. Eu sussurrei suavemente perto da orelha brilhante de Wang Ting. Você esquece milhares de coisas todos os dias. Por que não esquecer essa questão também? Minha voz fez Wang Ting acordar instantaneamente. Ela olhou fixamente para meu rosto que estava tão perto. Sua voz tremia. Você está falando sobre a questão de ressuscitar os mortos. Ou sobre me beijar. Ao mencionar isso, eu também fiquei com o rosto vermelho. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. É bom saber que aquele grupo lá fora são todos policiais. Se eu realmente tivesse usado a mão para cobrir a boca de Wang Ting e arrastado de volta, não seria surpreendente se o oficial H.U. simplesmente sacasse a arma. Claro, essa questão não é o ponto principal. Eu apontei para trás, onde alguém estava escrevendo freneticamente no papel, contando sobre seu corpo trágico. O que eu queria dizer a Wang Ting era sobre isso. Wang Ting parecia querer dizer algo mais, mas eu me adiantei e disse: nossa tarefa é ser legista, investigar a verdadeira situação do caso, ajudar o departamento a resolver o caso. Quanto a como investigamos, parece que não é importante, né? Você não vai contar a todos o processo de cada autópsia que faz, vai? Dizer a todos? A lógica é essa. A inteligência da Wang Ting parece não ser lá essas coisas. Mas isso é um caso de ressurreição, ué. Você realmente deixou um corpo levantar e escrever seu próprio relatório de autópsia. A voz rígida e cortante de Wang Ting caiu. O corpo que estava ali escrevendo freneticamente ainda virou e piscou para Wang Ting. Ao ver essa cena, Wang Ting simplesmente revirou os olhos. Evidentemente desmaiou. Olhando para Wang Ting desmaiada no chão, eu fiz uma expressão de desânimo e torci o lábio. O que devemos fazer? Que tal matar e silenciar? Melhor deixar para lá. Estando ao lado de Wang Ting, eu fiz um gesto com uma mão. Na boca, mais uma vez, entoei um encantamento obscuro e de difícil compreensão. Em seguida, apontei meu dedo para a testa de Wang Ting. Com a boca, murmurei, um esquecimento total. Mas logo percebi que este mundo tinha uma energia espiritual realmente escassa. E, além disso, meu nível de cultivo caiu demais após a travessia. Agora, nem mesmo feitiços de nível intermediário consigo lançar. Peguei o bisturi usado para a dissecação. Fiz um traço no pescoço de cisne, branco como a neve, de Wang Ting. Mas ainda não tive coragem de agir. Principalmente porque eu a matei. Como eu poderia sobreviver neste mundo então? Agora, é melhor pensar um pouco. Quando Wang Ting acordar, eu vou pensar em como enganá-la. Infelizmente, o corpo atrás de mim não pode engolir saliva. Mas ainda assim, com um semblante tenso, pensei. Este mestre taoísta é um pouco assustador. Ele mata por qualquer desavença. Aquele mestre taoísta. O corpo parecia um pouco nervoso. Eu virei a cabeça e disse irritado: o que foi? Assustou o corpo. Ele, no entanto, ainda disse tremendo: eu terminei de escrever. Eu peguei a folha 4 da mão do corpo. Estava claramente escrito lá as informações detalhadas do falecido. Inclusive o nome do assassino. O processo completo do assassinato. Tudo escrito de forma clara. Ao ver isso, fiquei muito satisfeito. Acenei para o corpo e disse: está bom. Deitei-se de volta e continue morto. Tudo bem, mestre. O corpo virou e deitou-se novamente na mesa de autópsia. Eu também fiz um gesto com uma mão. O corpo voltou a ter aquela aparência sem vida. Ao mesmo tempo, eu instantaneamente senti uma onda de calor entrando em meu dantian. Isso é, por acaso, energia espiritual? Eu olhei para minha mão, o relatório de autópsia escrito à mão pelo corpo e pensei: será que, se eu investigar a verdade do caso com precisão, poderei obter energia espiritual através de méritos para aprimorar meu cultivo? Eu estou supondo isso. Mas qual é a verdade? Eu ainda preciso investigar por conta própria. À noite, Wang Ting abriu os olhos sonolenta. O que está acontecendo comigo? Eu me aproximei com um sorriso, segurando uma xícara de café quente. Diretor Wang, você desmaiou de cansaço enquanto examinava o corpo. Seu espírito dedicado realmente merece reconhecimento. Eu, como novato, estou aprendendo. Wang Ting aceitou meu café quente com uma expressão cética. Ela me olhou estranhamente e perguntou: como eu me lembro? Você parece ter feito o corpo da vítima 428 ressuscitar. Você está enganado. Eu neguei diretamente sem pensar duas vezes. Você não está sonhando de novo, está?
Como poderia existir ressurreição neste mundo? Wang Qing me olhou de lado e disse rapidamente: então você me beijou à força. Eu também estou sonhando? Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Com a reação atual da Wang Qing, meu plano de enganar já falhou completamente. Se essa mulher realmente revelar isso diretamente, então o problema será realmente grande. Portanto, não vou mais fingir. Direto coloquei nas mãos da Wang Qing o relato da vítima. Eu disse a ela o que a vítima havia escrito. Eu sei que, não importa como eu explique, o diretor Wang não vai acreditar. Mas o mundo é tão grande, que a existência de alguns eventos sobrenaturais não é nada extraordinário. Desde que isso possa ajudar nossa delegacia a resolver casos, não seria uma boa coisa? Wang Qing claramente não acredita no que estou dizendo. Mas no momento em que viu o relatório de investigação em suas mãos, Wang Qing ficou paralisada. Isso é incrivelmente detalhado. Até o nome do assassino está escrito. Então, nossa delegacia não poderia simplesmente prender a pessoa? A surpresa no rosto de Wang Qing era impossível de esconder. Sendo Wang Qing uma legista, é preciso fazer o corpo falar, explicar a verdade do caso. Mas essa fala é uma metáfora. É a técnica de autópsia excepcional de um médico legista, e uma mente investigativa como a de um detetive. Restaurar a verdade do caso. E eu realmente fiz o corpo falar, no sentido verdadeiro. Embora a cena ainda tenha sido bastante impactante, mas o significado que existe nisso é fácil imaginar. Eu também aproveitei a oportunidade para falar sobre essa questão. Se outras pessoas souberem, tenho medo de que eu não possa ficar aqui, ajudando nossa delegacia a resolver o caso. Que tipo de consequências eu teria? O diretor Wang deve entender. Depois de eu ter falado a noite toda, finalmente consegui convencer a Wang Qing. Na manhã seguinte, o oficial HU segurava o relatório de autópsia que Wang Qing lhe entregou. Ele nos olhou com uma expressão estranha. Você tem certeza de que este é o relatório de autópsia de vocês? Wang Qing, com muito profissionalismo, respondeu-a. O oficial HU acenou com a cabeça e disse: isso mesmo. Esta é a conclusão que eu e Lefan alcançamos depois de lutar a noite toda. O oficial HU levantou uma sobrancelha. Eu definitivamente não suspeitaria do casalzinho. Ao ouvir isso, Wang Qing imediatamente se levantou. De quem você está falando? Pequenos casais? O oficial HU não respondeu e continuou. Este relatório de autópsia de vocês. Como é que parece um pouco estranho? Wang Qing segurou o relatório de autópsia e disse: o que há de errado? A identidade da vítima. Não está tudo claramente escrito? Não é muito detalhado? O oficial HU disse com uma expressão estranha. Você não acha que este relatório é um pouco detalhado demais? Wang Qing hesitou. Não é bom ser mais detalhado? O oficial HU falou novamente. Eu entendo a lógica. Mas o que há com o número de identidade do assassino? Eu e Wang Qing ficamos surpresos ao ouvir isso. Em seguida, Wang Qing rapidamente começou a verificar o relatório de autópsia. O resultado foi que o relatório de autópsia deste corpo não continha apenas o nome e o número de identidade da vítima, mas até o nome do assassino tinha uma sequência de números atrás. Olhando para essa sequência de números, meu canto do olho se contraiu involuntariamente e pensei que essa vítima era tão pobre, isso já era aceitável. Mas por que alguém estaria tão ocioso a ponto de anotar o número de identidade de outra pessoa? A expressão de Wang Qing também se tornou rígida nesse momento. À noite, estava tão ocupado ouvindo minhas divagações, que não checou este relatório com atenção, e ainda pensava que o que a vítima escreveu era com certeza muito mais detalhado do que o relatório de autópsia deles, fornecendo mais evidências. Não esperava que eles realmente ignorassem isso. O fato de o nome do assassino aparecer no relatório de autópsia já era bizarro o suficiente. Agora, eles até escreveram o número de identidade do assassino. Você me diz qual legista consegue descobrir isso através de uma autópsia? Em seguida, o olhar de Wang Qing se moveu rigidamente para o meu rosto. Aquela expressão parecia dizer: cuidese por conta própria. Wang Qing tossiu diretamente. Ela se dirigiu ao oficial HU e disse: todo o processo da autópsia da noite passada foi conduzido por Yefan. Este relatório também foi escrito por Yefan. Se tiver alguma dúvida, pergunte a ele. Ao ver isso, 3 pontos de interrogação apareceram no meu rosto. Você é tão desleal assim? Diante do olhar avaliador do oficial HU, eu imediatamente comecei a gaguejar. Isso e aquilo. Oficial HU, você esquece milhares de coisas todos os dias. Por que não esquecer isso também? O olhar do oficial HU e de Wang Qing parecia que estavam olhando para um idiota. Eu também senti que o que acabei de dizer foi forçado. Mas como explicar isso? Eu já tinha xingado mentalmente aquele da noite passada. A vítima umas 7 ou 8 vezes. Agora eu realmente quero voltar para a câmara de cadáveres, para fazer aquele corpo se levantar.
Eu mesmo golpeei com força umas 10 ou 20 vezes. Enquanto minha mente girava rapidamente pensando em uma estratégia, o policial HU falou com uma voz cheia de dúvida. Efan, você não está dizendo que... Eu hesitei ligeiramente. O policial HU não deve saber que sou um taoísta, que eu ressuscitei o corpo ontem, certo? Ele viu a gravação de segurança de ontem? Mas o diretor Wang não disse que já tinha deletado essa gravação? O que está acontecendo? Olhando para a expressão determinada do policial HU, eu sabia que não conseguiria explicar. Não havia como escapar disso. Também acenei com a cabeça, sem saber o que fazer. Você admitiu. A voz do policial HU subiu alguns tons. O estado atual do policial HU confirmou ainda mais as suposições que eu e o Wang Ting tínhamos. O Wang Ting me olhou. Seu olhar parecia dizer: veja, você ainda quer que eu mantenha isso em segredo? Agora está bom. O oficial HU já percebeu isso. Eu também sei que estou escondendo minha identidade. Deve ter sido um fracasso total. Então, decidi falar sem me importar. Tudo bem. Eu vou abrir o jogo. Eu sou apenas um. Mas antes que eu pudesse dizer mestre taoísta, a voz do oficial HU soou novamente. Não esperava isso. Você realmente saiu à noite para investigar em segredo. Aproveitou que nossos homens não estavam aqui e acessou secretamente o dossiê da vítima, com base em várias pistas investigadas. O assassino é alguém próximo a ele. É por isso que escrevi minha conclusão no relatório de incidentes. Não esperava que você não fosse apenas um legista, mas também um detetive. Ao ouvir isso, Wang Ting e eu soltamos um grito de surpresa ao mesmo tempo. Qual é a lógica do responsável pela investigação criminal? O oficial HU ainda estava confuso e coçou a nuca enquanto falava. O que aconteceu? Tem algum problema? Eu fui direto ao ponto, seguindo o que o policial HU disse. Policial HU, o senhor realmente é um veterano na investigação criminal. O senhor também percebeu isso. Você não vai me culpar por não ter sua autorização. Vou acessar os documentos secretamente. Ha ha ha. O policial HU instantaneamente sorriu de alegria. Claro que não vou te culpar. Não esperava que você tivesse essa habilidade. Eu não só não vou te culpar. Se este caso for resolvido, vou te dar o crédito inicial. Não vou mais falar. É a primeira vez que vejo um relatório de autópsia tão detalhado. Vou levar pessoas para preparar a prisão agora. Depois de dizer isso, o policial HU convocou seus subordinados para se preparar para a ação. Observando a figura do policial HU se afastando, eu soltei um leve suspiro de alívio. Mas ainda assim, estranhamente, eu disse: eu sei por que a eficiência de resolução de crimes da nossa delegacia está tão baixa. Wang Ting concordou, abraçando os ombros e acenando com a cabeça. Eu também sei disso. Mas nós não sabemos nada. Depois que a figura do policial HU desapareceu na esquina do corredor, o sorriso no rosto do policial HU desapareceu instantaneamente. No lugar disso, havia uma profunda confusão e seriedade. Olhando o relatório de autópsia em suas mãos, o policial HU hesitou por alguns segundos. Então ele entrou em seu departamento para iniciar a ação. O departamento de investigação da delegacia começou a funcionar instantaneamente, mas o policial HU se virou para uma jovem. A bela policial acenou e disse: Pequena HU, você não precisa participar desta ação por enquanto. Venha comigo. Eu vou te designar uma tarefa especial. A policial chamada Pequena HU hesitou ligeiramente, mas ainda assim seguiu os passos do policial HU. Os dois chegaram a um lugar deserto. Pequena HU foi a primeira a falar. Pai, o que aconteceu? Esta pequena HU, na verdade, é a filha do policial HU Wishing. O policial HU deu um tapinha no ombro de HU Wishing. Uma voz profunda disse: Você se lembra? Ontem, um jovem legista novo chegou à nossa delegacia. HU Wishing disse com uma voz clara. Claro que lembro. A expressão no rosto do velho HU estava cheia de palavras não ditas. Mas ele ainda disse: A tarefa que eu vou te passar agora está relacionada a ele. Do outro lado, no escritório do departamento de inspeção, Wang Ting se espreguiçou. Ela tirou o jaleco branco folgado. A silhueta curvilínea dela também foi exibida na minha frente. Não posso deixar de dizer: Wang Ting, seja pelo corpo ou pela aparência, é uma presença de primeira linha. Mas até agora ela não tem namorado. Ela olhou para mim e disse: Ontem à noite, nós também trabalhamos a noite toda. Hoje não há casos. Vá para casa mais cedo e descanse. Dito isso, ela se preparou para sair. Ela tirou as chaves do carro e me disse: Onde fica a sua casa? Você quer que eu te leve? Primeiro, eu agradeci a Wang Ting. Depois, balancei a cabeça e disse: O alojamento da delegacia ainda não foi distribuído. Neste período, o chefe me pediu para me acomodar no escritório por enquanto. Wang Ting hesitou levemente ao ouvir minha resposta, mas ainda assim acenou com a cabeça. Tudo bem. Descanse cedo.
No entanto, quando ela estava prestes a sair do escritório, na porta, prestes a ir embora, ela parou, virou-se para mim e disse: Aquilo. Na minha casa, ainda há um quarto vago. Que tal, antes de receber um alojamento, você ficar na minha casa? Ao ouvir isso, eu hesitei. Isso significa que vamos morar juntos? Não pode ser. Ontem, eu só te dei um beijo. Um beijo não vai fazer você engravidar. Claro que eu não diria esse tipo de fala de um homem canalha diretamente, mas de forma sutil. Eu disse de maneira meio hesitante. Isso não vai incomodar a diretora Wang, vai? Claro que não. Wang Ting acenou com um pouco de alegria. Vamos. Eu te levo para casa. Obrigado, líder. Entrei no carro da Wang Ting. Logo chegamos ao andar onde fica a casa da Wang Ting, olhando para a porta de segurança à minha frente. Quando Wang Ting acabou de tirar a chave, eu puxei levemente a mão, com um rangido. A porta de segurança foi aberta assim. Wang Ting ficou surpresa. Eu não tranquei a porta quando fui trabalhar ontem? Eu disse com um sorriso resignado no rosto. Eu não acho que sim. Ao ouvir isso, o olhar de Wang Ting de repente se contraiu. Isso não é bom. Ela imediatamente abriu a porta e correu para dentro de casa. A sala estava limpa e arrumada. Mas Wang Ting parecia não se importar e foi direto para dentro de um dos quartos. Em seguida, eu ouvi o grito de Wang Ting. Quem é? Como alguém tem coragem de roubar até a casa de um policial? Após o som cessar, vemos Wang Ting segurando uma caixa muito delicada, que saiu do quarto. A fechadura da caixa já havia sido aberta por alguém, e o que estava dentro já havia desaparecido. E nos olhos de Wang Ting havia um claro brilho de lágrimas. Sua voz estava um pouco embargada ao falar. Por que roubar algo? Isso é uma herança que meu avô me deixou. Não vale nada. Por que ainda levar isso? Ao ouvir as palavras de Wang Ting, aquele tom frágil, isso também fez meu coração tremer levemente. E os vizinhos do corredor ouviram. Ouvindo o barulho, também saíram. Olhando para Wang Ting, também suspirou e balançou a cabeça, dizendo: Este já é o enésimo caso de roubo no nosso condomínio. Esse ladrão maldito claramente sabe que as câmeras de segurança do nosso condomínio já estão obsoletas. É por isso que ele é tão ousado. Chamar a polícia não adianta. Não conseguimos encontrar nenhuma pista. O ladrão nem mesmo deixou impressões digitais. Ouvindo os vizinhos trocando palavras, eu me virei levemente para Wang Ting e disse: Isso é verdade. Wang Ting enxugou uma lágrima e acenou com a cabeça. Eu ouvi falar. Nossa delegacia já recebeu vários casos de roubo com arrombamento. Até agora, não há nenhuma pista. As vítimas do roubo só podem se considerar azaradas. Olhando para a caixa vazia, as lágrimas de Wang Ting ainda não puderam ser contidas. Isso é da minha infância, que meu avô fez para minha mão. Eu sempre guardei como lembrança. Esse ladrão maldito. Olhando para Wang Ting agora, eu também suspirei levemente e disse: Diretor Wang, já que você me deixou ficar alguns dias, então, como retribuição, eu vou te ajudar um pouco. Wang Ting ficou levemente surpresa ao ouvir isso. Como você? Mas ela ainda não tinha terminado de falar. Eu levantei a mão esquerda dela. Comecei a fazer gestos com as mãos, como um adivinho cego. Essa cena fez a voz de Wang Ting parar instantaneamente. E os vizinhos que estavam assistindo no corredor, um a um com expressões estranhas. O que esse rapaz está fazendo? Fazendo cálculos com os dedos. Não é possível. Ele não vai usar essas coisas estranhas para pegar ladrões, vai? Ah, por favor. Eu acho que ele só está se exibindo. Mas era como se eu não ouvisse de forma alguma o sarcasmo e a zombaria dos vizinhos. As pupilas brilharam levemente. Parou o movimento de calcular com os dedos. Olhou para Wang Ting e disse: Diretora Wang, espera aí. Daqui a pouco eu te mando uma localização. Leve os colegas da delegacia e se preparem para prender alguém. Depois de dizer isso, eu simplesmente me virei e fui embora. Esses vizinhos olharam a figura que se afastava. Na verdade, todos estavam com sorrisos contidos no rosto. Meu Deus! Com toda a pompa. Isso não é uma exibição que não pode parar? Não é. 00000. Afinal, ele já se gabou na frente da moça. Não continuar a encenação. Não seria muito vergonhoso? Eu sinto que, ao sair, ele não voltará mais. Porque tem medo de ser desmascarado. Sem coragem de mostrar o rosto. Ha 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 ha. Alguns vizinhos do corredor falavam suas palavras sarcásticas com grande desenvoltura. Mas Wang Ting, neste momento, pegou seu celular, discou um número e disse: Oficial HU, você pode me enviar uma equipe? Iefan parece ter encontrado algumas pistas sobre os recentes casos de roubo à residência. Os vizinhos do corredor estavam com os olhos bem abertos. Não pode ser. Oficial Wang, você acredita nisso também? Se fosse antes. Wang Ting é uma materialista convicta. Com um cálculo nos dedos, ela consegue descobrir onde o criminoso está.
Ela foi a primeira a expressar descrença. Mas agora a imagem do corpo piscando para ela ainda está na sua mente e não sai. O oficial HU do outro lado da linha segurava o telefone. Com um toque de hesitação em seus olhos, disse: o caso de roubo à residência que você mencionou, seriam aqueles recentes sem imagens de vigilância e nos quais nem impressões digitais foram deixadas? Você quer dizer que Efan encontrou o assassino? Não há nenhuma pista. Ele consegue identificar o alvo? Ele disse isso. Ele foi sozinho agora. Eu sinto que ainda precisamos enviar uma equipe para dar apoio. Tudo bem. Eu entendi. O oficial HU desligou o telefone. A expressão em seu rosto parecia um pouco estranha. Nesse momento, um policial saiu correndo da sala de interrogatório atrás dele. Ele foi direto até o oficial HU. Com uma expressão de surpresa, disse: chefe, ele confessou tudo. Ele não escondeu seus crimes. Em relação aos documentos que você trouxe hoje, não há praticamente nenhuma discrepância. O caso 428 pode ser considerado resolvido. Ao ouvir o relatório de seu subordinado, o oficial HU também ficou um pouco incrédulo. Em seguida, ele se virou e entrou diretamente na sala de interrogatório. Ele exibiu uma foto do seu celular e a colocou diretamente na frente do criminoso. Com uma expressão severa, perguntou: você conhece esta pessoa? E o criminoso olhou para a foto no celular do oficial HU e claramente parecia um pouco agitado. Essa pessoa não fui eu quem matei. Eu só matei uma pessoa. Vocês não podem me incriminar por outros crimes. Anos de experiência em investigação criminal fizeram com que o policial HU percebesse imediatamente que essa pessoa não estava mentindo. Será que estou pensando demais? O policial HU murmurou hesitante. E na tela do celular que ele guardou, havia uma foto que era, surpreendentemente, a minha foto de contratação. Um subordinado se aproximou curioso e perguntou: chefe, o que aconteceu? O policial HU balançou a cabeça. Foi exatamente nesse momento que o celular dele vibrou. Era uma localização enviada por Wang Ting. Seu olhar se moveu e ele se virou diretamente para o subordinado atrás dele, dizendo: vá chamar o Xiao Wang e venha dirigir comigo. Naquele momento, eu acabará de descer do táxi. Era um centro de reciclagem de sucata localizado na periferia do centro da cidade. Parecia um pouco desolado. A porta estava aberta, mas não havia ninguém por perto. Eu entrei diretamente dentro do armazém do centro de reciclagem. Dois homens que pareciam ter entre 30 e 40 anos estavam sentados em cima de pilhas de garrafas de bebida. Um dos carecas segurava nas mãos um pequeno cavalo esculpido em madeira. Estava franzindo a testa e examinando-o cuidadosamente, e virou-se para a pessoa ao seu lado, que tinha marcas de pontos de costura e disse: o segundo, você tem certeza de que isso é muito valioso? O segundo parecia muito animado. Acenou com a cabeça e disse: com certeza é valioso. A loja que foi roubada na noite passada. O dinheiro estava guardado no armário. Mas esse item estava guardado em uma caixa especial, que ainda tinha uma fechadura com senha. Eu realmente tive que fazer um grande esforço para abrir a fechadura. Se o que tem dentro não vale nada, por que proteger tanto? Mas esse careca continuava a olhar e sua expressão ficava cada vez mais estranha. Você tem certeza de que isso não é um brinquedo de criança? Como poderia ser? O segundo parecia um pouco agitado. Brinquedos precisam ser guardados assim? Eu sinto que isso deve ser uma antiguidade. O careca fez uma careta. Levantou o boneco que estava em suas mãos e disse ao segundo: então, você pode me explicar? Por que tem um chincha esculpido na bunda do cavalo? Ao ouvir isso, o segundo pegou o cavalo de madeira. Mas ele ainda não teve tempo de olhar. Com um rangido, a porta do armazém, que estava em péssimas condições, de repente, foi aberta por alguém do lado de fora. Dois homens de meia idade, como se fosse um reflexo condicionado, saltaram diretamente da pilha de sucata. Um jovem que parecia ter mais de 20 anos entrou pela luz que vinha de fora da porta. O grande careca perguntou em um tom sério: o que você está fazendo? Eu olhei ao redor deste armazém e não prestei atenção nele. Em seguida, apontei para o segundo ao meu lado e disse: aquele objeto que ele tem na mão parece ser meu. Eu só quero pegar aquele objeto de volta. O segundo ficou surpreso ao ouvir isso. E então, de repente, um sorriso de surpresa apareceu em seu rosto. Ele se virou para o grande careca e disse: grande irmão, eu disse que não roubei a coisa errada. Esta coisa realmente é valiosa. Caso contrário, como ele poderia ter vindo aqui? Com certeza é mais do que tudo que roubamos neste tempo. Só se ouviu um estalo. Antes que o segundo pudesse terminar de falar, o careca deu um tapa direto na cara do segundo. Ele gritou furioso: droga! Se você não falar, ninguém vai te considerar mudo. No começo, não era nada. Ninguém disse nada. Você mesmo admitiu que é um ladrão.
Eu também estava com uma expressão divertida no rosto e disse: eu realmente planejava levar vocês para a delegacia para interrogá-los. Não esperava que vocês se entregassem. Isso é perfeito. Levante as mãos e não se mova. Eu sou policial. O careca à minha frente me olhou com uma expressão estranha. Um olhar de desprezo surgiu em seus olhos e ele falou diretamente: moleque, quem você pensa que está assustando? Seu pirralho que ainda não cresceu. Ainda fingindo ser policial. Já que você diz que é policial. Então vamos ver se você tem a habilidade de nos prender. Com um movimento rápido, o careca puxou diretamente de suas costas uma lâmina enferrujada. E o segundo irmão, ao ver a ação do irmão mais velho, reagiu visivelmente atrasado. Mas também colocou cuidadosamente o cavalo de madeira que estava em suas mãos, pegou ao lado um machado de bombeiro enferrujado, e me encarou com intenção ameaçadora. Ao ver essa cena, eu também falei com firmeza: coloque suas armas no chão. Vocês realmente querem nos prender? O sorriso no rosto do careca se tornou mais cruel. Nós ainda temos coragem de matar policiais. Já que você veio, você não pode sair agora. Depois de dizer isso, ele deu uma ordem baixa ao segundo irmão, para ensinar uma lição a esse garoto. Dizendo isso, ele brandiu a faca e correu em minha direção. Eu olhei para os dois, e um pouco sem jeito, dei de ombros. Eu nunca bati em pessoas comuns antes. Por que você tem que me pressionar? Neste momento, o grandalhão já havia chegado à minha frente. A lâmina de tétano veio direto para cortar minha cabeça. E eu fiquei parado, sem fazer nenhum movimento. Nos olhos do grandalhão, esse garoto que ainda não cresceu, ele definitivamente ficou paralisado de medo. Com tanta covardia, ainda vem se passar por policial para assustar os outros. Morra, seu idiota! Ao dizer isso, seu rosto ficou grotesco, como se fosse me dar um golpe mortal. Mas no segundo seguinte, um estrondo abafado foi ouvido. O corpo do grandalhão foi lançado para trás. Ele caiu diretamente em cima da pilha de sucata. Caramba! O segundo, que vinha logo atrás, soltou um grito estranho. Ele parou abruptamente. O líder realmente voou mais de 10 metros. Esse cara ainda é humano? Eu não consegui ver claramente os movimentos dele. O que exatamente aconteceu? O segundo, que não parava de imaginar o pior em sua cabeça, ficou parado rigidamente e engoliu em seco. E o careca que conseguiu sair com dificuldade. Ele gritou com um pouco de sangue no canto da boca. O que você está esperando? Corte ele! Seu inútil! Eu estou bem na frente do velho, olhando para o machado levantado do velho, com um sorriso tranquilo no rosto. Eu disse ao velho de forma muito gentil: venha me cortar. Eu estou te dando uma oportunidade. Eu estou parado aqui. Use seu machado para me cortar. O velho olhou nos meus olhos inofensivos. O machado levantado não conseguia descer. Cortei-me. O que você está esperando? Vá em frente e haja. Ouça minha voz suave. E também o grito do irmão mais velho atrás de mim. O corpo do velho estava até um pouco hesitante. Começou a tremer levemente sob controle. Ao ver isso, eu suspirei levemente. Um tapa ressoou na cara do velho. O velho deu um passo em falso. O machado que estava em sua mão também caiu. Eu falei suavemente: te dei uma chance e você não serve para nada. Dito isso, deu outro tapa forte no rosto do segundo irmão. O velho quase começou a chorar. Eu estendi a mão novamente. O velho, surpreendentemente, se esquivou instintivamente. Não bata mais. Tio policial. Eu sei que errei. Mas desta vez eu não agi. Apenas estendi a mão e disse calmamente: devolva-me minhas coisas. Ao ouvir isso, o velho ficou apavorado. Pegou o cavalo de madeira que estava longe, e correu de volta alegremente. Colocou o cavalo de madeira na minha mão. O careca que finalmente conseguiu sair da pilha de sucata, vendo que seu irmãozinho se tornou tão inútil assim. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha feroz enquanto ele rugia. Qual é a utilidade de você, essa coisa inútil? Espere eu matar esse garoto. E depois jogar você, esse inútil, no rio para alimentar os peixes. Vá morrer, garoto. O grande careca veio correndo em minha direção com a faca mais uma vez. Nesse momento, a porta atrás de mim foi chutada para dentro por alguém do lado de fora. A pessoa que entrou era o oficial HU. Não se mova. Coloque tudo que está nas suas mãos no chão. Agache-se no chão com as mãos na cabeça. Com um movimento rápido. O segundo não hesitou nem um pouco. Ele se agachou no lugar, obediente e compreensivo, com as mãos na cabeça. E aquele careca segurando a grande faca. Neste momento, seu rosto não tinha mais a ferocidade anterior. Seu corpo tremia levemente. O que restava era apenas confusão, porque os policiais que chegaram estavam armados com armas. Aqueles eram policiais de verdade, além do oficial HU e de 2 subordinados. Wang Ting também veio de acordo com a minha localização. Ela correu até mim imediatamente. Com um olhar preocupado, perguntou: Yefan,
Você não se machucou, né? Por que você não esperou as pessoas da delegacia e entrou sozinho? E se acontecer alguma coisa, o que vamos fazer? E eu sorri e balancei a cabeça, dizendo: Diretora Wang, fique tranquila. Em seguida, coloquei o cavalo de madeira que estava em minhas mãos na mão de Wang Ting e disse: Isso deve ser o que você perdeu, certo? Isso mesmo. É este. Wang Ting olhou para o cavalo de madeira que havia recuperado, com um sorriso radiante no rosto. Ela me disse de forma clara: Obrigada. Isso é uma herança do meu avô. É a coisa mais preciosa que eu tenho. Mas ela ainda se virou para olhar as duas pessoas agachadas no chão. E, com raiva, gritou: Vocês dois, ladrões idiotas. Por que roubar algo que não deveria? Por que roubar o brinquedo que meu avô fez para mim? Ao ouvir isso, o careca e o segundo levantaram a cabeça imediatamente. Que coisa é essa? Eu realmente caí por causa de um brinquedo. O segundo: Eu realmente quero te matar agora. Cala a boca. Fique deitado no chão. Deixe eu ver quem você quer matar. Este grande careca estava em uma profunda melancolia. Foi pressionado com força no chão pelo oficial HU. Em seguida, o oficial HU disse aos seus subordinados: Vocês dois, façam uma busca aqui. Veja se há mais objetos roubados. Em breve, um por um, os itens que não tinham sido vendidos. Os itens roubados foram encontrados. O subordinado ao lado também falou com o policial HU, surpreso e alegremente. Chefe, encontrou. Estes objetos roubados estão relacionados com o recente assalto à residência. Os itens dos casos são basicamente consistentes. Ao ouvir isso, o oficial HU também acenou com a cabeça, satisfeito. Ele virou-se para olhar seus subordinados. Não há mais nada, certo? Quase isso. Em seguida, ele se aproximou do grande careca e disse friamente ao lado do segundo: Esses itens foram todos roubados por vocês, certo? Identifiquei-os. Veja se há algo que foi esquecido. Então venha conosco e aceite o julgamento. Mas foi nesse momento que eu comecei a fazer minhas contas novamente. Wang Ting observou com uma expressão estranha. O que você calculou agora? Eu apontei para uma pequena sala no canto sudeste e disse: Parece que há algo mais naquela sala. Ao ver meu movimento, os olhos do careca mostraram claramente um traço de pânico. Ele riu nervosamente e disse: Aquilo é apenas o lugar onde eu e o segundo dormimos. O que mais poderia haver? Quem diria que o segundo, ao ouvir o som, levantaria a cabeça. Ele imediatamente gritou: Não é bom, irmão mais velho. Eles parecem estar prestes a descobrir os 2 quilos de farinha que estamos escondendo. Ao ouvir isso, o careca ficou furioso. Eu vou te pegar. Você pode calar a boca? Essa fala fez o policial HU também se dar conta da seriedade da situação. Ele imediatamente franziu a testa e disse em um tom sério para seus subordinados: Vocês dois, vão e façam uma boa busca naquela sala. Depois que os dois entraram, aproximadamente meio minuto se passou. 2 policiais saíram correndo com uma caixa nas mãos. Dentro havia sacos e mais sacos de um pó branco e fino. O policial HU também ficou atordoado. Isso não pode ser verdade, certo? Originalmente, era apenas porque na casa da Wang Ting, um objeto sem valor havia sido perdido, que acabou envolvendo uma série recente de casos de arrombamento em série. Mesmo assim, era apenas a captura de 2 ladrões. Mas com uma única frase que eu disse: Na verdade, tirei algo do quarto desses 2 ladrões, que revelou essa coisa. Se isso subir a esse nível, as coisas podem ficar muito sérias. O policial HU não se atreveu a perder tempo. Ele rapidamente se virou e falou com Wang Ting. Doutora Wang, poderia, por favor, fazer uma análise? Ao ouvir isso, Wang Ting também acenou com a cabeça, com uma expressão séria. Ela pegou um par de luvas brancas e as vestiu. Tirou um saco de pó da caixa e abriu. Alguns segundos depois, Wang Ting levantou a cabeça e disse ao oficial HU com surpresa: Isso é realmente algo. O oficial HU olhou para o careca que estava sob seu peso. Não esperava por isso. Achava que vocês dois eram apenas ladrões. Agora, a vida de vocês acabou. Ao dizer isso, o rosto do oficial HU ainda mostrava uma expressão de surpresa. É como se tivesse conseguido um grande feito de graça. Ele se virou diretamente para mim e disse: Xiao Yi, você é realmente a estrela da sorte do departamento. Você acabou de chegar e já pegou esses 2 grandes peixes. Este feito, eu, o velho HU, com certeza vou lutar por você. Depois de dizer isso, o oficial HU agarrou novamente a gola do careca e gritou: Além dessas coisas, o que mais vocês dois fizeram de errado? O que mais está escondido aqui? Se você confessar agora, ainda pode ser considerado como uma confissão. Se nós encontrássemos isso. Este careca estava com o coração sombrio neste momento. Mesmo sendo pressionado ao chão pelo policial HU, as chamas em seus olhos pareciam querer devorar esse tagarela.
Mas ele ainda assim disse impotentemente: policial, não há mais nada. Essas coisas já foram encontradas por vocês. Mas, para azar, aquele tagarela ousou falar novamente. Sua voz parecia ter uma frustração. Irmão, já estamos nesse ponto. Você apenas entregue as 2 armas que escondemos no banheiro. Ao ouvir isso, o policial H.U. ficou chocado. Ele realmente estava escondendo armas. O careca ficou instantaneamente furioso. Seu desgraçado! Eu vou cortar sua língua. Em seguida, sob os olhares atônitos de alguns, 2 pistolas pretas escuras foram colocadas na frente de algumas pessoas. O policial H.U. me olhou com uma expressão estranha. Não é isso. Xiaoi, você tem alguma deusa da sorte te favorecendo? Como essa recompensa chegou tão rápido? Resolver um caso de roubo em série já é algo. E ainda encontraram drogas na casa de 2 ladrões. E ainda havia 2 armas. Mas nesse momento, eu, surpreendentemente, hesitei e falei novamente. Parece que ainda há algumas coisas aqui. O que? O grito de surpresa do oficial H.U. estava quase desafinado, de modo que seu corpo estava levemente tremendo de excitação. Ele virou a cabeça instantaneamente, agarrou a gola do careca e gritou: diga-me, o que mais vocês fizeram? O careca também ficou confuso. Ele sabia que só tinha essas coisas aqui. Não tem mais nada, certo? Eu não fiz nada, certo? Caramba! Isso deixou até o grande careca inseguro. Mas ele ainda gritou: realmente só tem isso. Isso já é o suficiente para eu morrer. Se realmente houver, por que eu não diria a vocês? Mas quem sabe? O segundo, que estava sendo controlado ao lado, parecia muito agitado e começou a falar: irmão mais velho, você não está escondendo de mim que fez algo mais, está? Irmão, por que você não me levou junto quando cometeu um crime? Você é muito desleal. Esse segundo não vai parar até matar o careca. Mas o careca se perguntava se realmente não tinha mais. Ele olhou para o segundo, cheio de rancor, quase gritando, sua voz até falhou. Seu filho da mãe, cale a boca. Eu realmente quero te matar agora. Eu vou te pegar. Você acredita que se não houvesse polícia, eu te mataria direto? Te enterraria em um monte de lixo, para que você apodrecesse junto com aquele lixo. Seu irmão, filho da mãe. Ouvindo a voz do careca, esse segundo também começou a gritar desesperadamente. Você realmente quer me matar? Você ainda se atreve a matar? Oficial, vá verificar ele rapidamente. Ele matou alguém. Ao ouvir isso, o careca quase vomitou sangue ao ouvir isso. O oficial H.U. olhou para essas 2 pessoas com uma expressão estranha. Embora essas 2 pessoas sejam criminosos terríveis, mas aquele segundo realmente não é muito esperto. Apenas Wang Ting se virou para me olhar, com uma expressão de dúvida em seus olhos. Porque ela ouviu o que eu estava sussurrando neste momento. Após um comando urgente ser dado, um som repentino de barulho veio. Todos instantaneamente olharam para o canto mais distante do pátio. Vimos que a montanha de sucata desabou. Com a queda dos destroços, um cheiro estranho começou a pairar. E o olhar de Wang Ting de repente se contraiu. Este é o cheiro de carne em decomposição. Foi exatamente no momento em que Wang Ting terminou de falar. Um fedor insuportável. Uma mancha de matéria podre o suficiente para distinguir uma silhueta humana. Caiu do monte de sucata no chão. O grande careca e o segundo viram essa coisa. Ficaram instantaneamente atordoados. E o policial H.U. também ficou atordoado. No entanto, sua reação foi rápida. Ele gritou diretamente para seus subordinados. Rápido, isolem a cena. Ligue para a delegacia. Chame reforços. Policial, por favor. Eu realmente não fiz isso. Eu nunca matei ninguém. Nós acabamos de nos mudar para este lugar. Não fazia ideia de que havia um corpo lá dentro. Oficial, você acredita em mim? Embora eu quisesse matar o número 2. Embora eu tenha dito para colocar o corpo dele, para apodrecer na pilha de sucata. Mas eu realmente nunca fiz isso. Neste momento, o apoio da delegacia já chegou. Este centro de reciclagem foi completamente selado. E o grande careca no pátio estava de joelhos no chão, chorando e se defendendo. Mas o número 2 parecia que essa situação não tinha nada a ver com ele. Ele ainda olhou para o grande careca com uma expressão decepcionada e disse: irmão, eu realmente não esperava isso. Eu realmente não pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Roubar algumas coisas e vender um pouco de droga. Brincar com armas é uma coisa. Mas você realmente matou alguém. Como você teve coragem? Cale a boca! O grande careca gritou até ficar sem voz. Ele estava cansado de ignorar o número 2, que não tinha juízo. Ele continuou a se explicar para o oficial H.U. Senhor oficial, não ouça as bobagens que ele diz. Eu realmente não sei sobre isso. Realmente não tem nada a ver comigo. E o oficial H.U., neste momento, também tinha uma expressão séria e falou em voz baixa.
Afinal, isso tem a ver com você ou não? Nós naturalmente vamos investigar isso a fundo. Agora, fique quieto e comportado. No entanto, neste momento, minha voz ecoou mais uma vez. Este corpo parece realmente não ter nada a ver com eles. Depois de ouvir isso, o oficial H.U. virou-se para me olhar. Eu continuei dizendo, com base nas evidências de vida neste ponto de coleta de sucata, e considerando o tempo dos recentes roubos em série, esses dois deveriam ter estado aqui nos últimos semanas. E o estado de decomposição deste corpo provavelmente já ultrapassou um mês. A expressão do oficial H.U. também se tornou séria. Já está morto há mais de um mês? Mas por que ninguém fez um boletim de ocorrência? Nem mesmo há notícias de pessoas desaparecidas. A identidade do falecido instantaneamente se tornou um mistério, especialmente porque o falecido já estava morto há mais de um mês. O corpo se deteriorou a esse ponto. Isso também trouxe grandes problemas para a investigação subsequente. Ele franziu a testa e olhou para Wang Ting perguntando: qual é a causa da morte? Quando Wang Ting ainda não tinha começado a falar, eu me adiantei e disse: a causa exata da morte. Precisamos realizar uma autópsia adicional. Ao mencionar as palavras autópsia, eu também virei e lancei um olhar para Wang Ting. O que significava, claro, que era um pequeno segredo entre nós dois. Wang Ting revirou os olhos na hora. Não pude evitar e quis dizer diretamente: para que mais autópsia? Você pode simplesmente levantar um corpo para nós vermos, não é? Mas, em meu olhar, Wang Ting também concordou e acenou com a cabeça, dizendo: precisamos de uma autópsia adicional para chegar a uma conclusão. O oficial H.U. também não pensou muito e disse diretamente: quando a coleta de amostras no local estiver concluída, vamos enviar o corpo de volta para a delegacia. Depois de dizer isso, ele virou-se novamente para me olhar, mas seu olhar estava se tornando cada vez mais estranho. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: pequeno Yi, estou começando a suspeitar que você tem alguma habilidade especial. Esse mesmo criminoso cometeu tantas coisas, e tantas coisas foram descobertas na mesma cena. Este é o primeiro caso que vejo assim. E aquele caso de homicídio 428 também foi por causa de um relatório de autópsia que você enviou. Estou cada vez mais incapaz de suportar isso. Ao ouvir isso, tentei forçar um sorriso que não fosse muito embaraçoso e disse: talvez eu esteja com sorte. O oficial H.U. suspirou e disse: não sei se você está com sorte demais, ou se você está com sorte demais. O que exatamente o oficial H.U. quis dizer com isso? Eu realmente não consegui entender. Mas o oficial H.U. já havia se virado para Wang Ting e disse: Wang é legista. Parece que vocês terão muito trabalho. Mas vocês podem voltar para a delegacia e esperar lá. Aqui, o assunto terminou. Nós vamos levar o corpo de volta. Eu acenei com a cabeça. Virei-me e fui de volta para a delegacia com Wang Ting. O oficial H.U. franziu a testa ao nos ver de costas. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Você se esqueceu da tarefa que eu te passei? A pessoa que atendeu era a filha do oficial H.U., H.U. Wishing. H.U. Wishing ouviu a voz questionadora do pai e ficou um pouco confusa. Eu não esqueci. O que aconteceu? O oficial H.U. imediatamente disse. Então ele veio prender os criminosos do roubo em série. Por que você não veio junto? Ao ouvir isso, H.U. Wishing ficou muito surpresa. Ele não foi para casa descansar? Como ele foi parar na cena da captura? O oficial H.U. ficou com uma expressão de desânimo. Ele balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Agora ele e o Wang, a legista, estão a caminho da delegacia. Quando ele voltar para a delegacia, você pode começar sua tarefa. Esse garoto é realmente incomum. Depois de falar isso, o oficial H.U. desligou o telefone, deixando H.U. Wishing com uma expressão estranha. Ela fez uma leve careta. O que está acontecendo? Como o irmão Efan fez o pai se preocupar tanto? O que um legista pode ter de incomum? Assim que terminei de dizer isso, um som veio do saguão. Doutor E, vocês não estavam de folga? Por que vocês voltaram? Ao ouvir essa voz, H.U. Wishing imediatamente guardou seu celular. Ela se virou e entrou furtivamente no escritório. Um par de olhos bonitos estava sempre observando furtivamente o exterior. Depois de ver as silhuetas de mim e o Wang Ting passando pelo final do corredor, ela então seguiu furtivamente. Eu e o Wang Ting estávamos no escritório. Não descansamos por muito tempo. O cadáver em decomposição encontrado na estação de reciclagem foi enviado de volta, depois de completar a entrega com o oficial H.U. e os outros. Na sala de autópsia, mais uma vez só restou Wang Ting. E Wang Ting, que deveria começar a tarefa de autópsia, virou-se para mim e disse: tudo bem. Por favor, comece sua apresentação. Eu rolei os olhos, sem saber o que dizer. Percebi que Wang Ting, ao saber que podia reanimar cadáveres, ficou surpreendentemente preguiçosa. Imediatamente, coloquei minhas mãos em uma posição bem estranha. Quanto a Wang Ting,
Naquele momento, ela estava com uma expressão de expectativa, até tirou seu celular. Parecia que queria registrar minha reanimação, como se quisesse gravar essa cena. No entanto, naquele momento, não percebemos que um par de olhos encantadores estava espiando pela sala de autópsia, através da pequena janela. Naquele momento, aqueles olhos estavam cheios de confusão e estranheza, pensando: o que eles estão fazendo? Por que ainda não começaram a autópsia? Antes da autópsia, será que precisam fazer uma oração? Meus lábios se movem rapidamente enquanto recito o feitiço. No segundo seguinte, estendo a mão e aponto para a frente, onde ainda emana levemente. O cadáver em decomposição, exalando um odor horrível, emite um grunhido baixo, com urgência, como se fosse uma ordem. Em seguida, com um estalo, o cadáver, deitado na mesa de autópsia, se ergue abruptamente. Ele se sentou imediatamente. Wishin, escondida na porta, imediatamente ficou sem fôlego. Ela quase gritou involuntariamente. Suas pupilas tremiam intensamente. Ela claramente não conseguia acreditar no que via. A cena diante de seus olhos. E algo ainda mais estranho aconteceu. O cadáver que se sentou. Uma das órbitas dos olhos escorregou lentamente do rosto. Mas esse cadáver conseguiu pegar a órbita caída. E, com um estalo, colocou-a de volta. Wishin tapou a boca com força. Ela até segurou o próprio pescoço com uma mão. Parecia que estava tentando impedir suas cordas vocais de emitir qualquer som. Em seguida, virou-se diretamente e saiu correndo descontroladamente. E Wang Ting, ao ver essa cena, sentiu seu estômago revirar. Mas ela ainda conseguiu se controlar. Ela se dirigiu ativamente ao cadáver que estava sentado. Diga-me, como você morreu? Neste momento, eu dei um passo à frente e a coloquei atrás de mim, dizendo seriamente que algo não estava certo. Wang Ting ainda não sabia o que estava acontecendo. Mas, neste momento, um som rápido. O cadáver sentado virou a cabeça diretamente, e um par de olhos em decomposição nos fixou, a mim e a Wang Ting. Nos olhos desse cadáver havia uma massa de energia negra indefinida. O cadáver abriu a boca em decomposição, revelando uma grande boca com larvas se contorcendo. Emitiu um som explosivo e muito difícil de descrever. Devolva minha vida! Em seguida, levantou-se rapidamente, abriu os braços e se lançou em nossa direção. Wang Ting só tinha visto esse tipo de cena em filmes. Na realidade, quem já viu uma situação assim? Imediatamente, um grito agudo escapou de mim de tanto medo. O cadáver em decomposição se movia rapidamente, mas minha velocidade era ainda maior. Dei um chute direto no peito do cadáver. Instantaneamente, o cadáver foi arremessado para trás e bateu com força na parede distante. Mas o cadáver não sofreu nenhum efeito. Ele conseguiu se levantar do chão e veio correndo novamente. Eu franzi a testa e empurrei Wang Ting para o lado. Em seguida, falei com ela. Esse vítima, antes de morrer, provavelmente, sofreu uma grande injustiça. Isso fez com que seu ressentimento fosse tão intenso que resultou em transformação de cadáver. Fique tranquila e não faça barulho. Wang Ting estava completamente assustada neste momento. Ao ouvir minha voz, imediatamente cobriu a boca com as mãos. Ela acenou com a cabeça rapidamente, como um pintinho bicando grãos. E o cadáver em decomposição já havia pulado novamente em minha direção. Eu rapidamente ativei a técnica mágica. Um brilho azul esverdeado flutuou lentamente em direção ao cadáver em decomposição que estava sendo lançado para trás. Gradualmente envolveu o cadáver em decomposição. O cadáver em decomposição que antes estava enfurecido. O corpo feroz que estava tremendo e lutando intensamente começou a se acalmar lentamente. Wang Ting, à distância, deu um passo à frente nervosamente e disse: já pode? Mas no momento em que Wang Ting disse isso, o cadáver em decomposição que já havia se acalmado, de repente, ficou enfurecido novamente. Ao ver essa cena, eu franzi levemente a testa e levantei minha mão direita. Olhando para o cadáver em decomposição que vinha em minha direção, disse em voz baixa: você ainda não vai se comportar? Então eu só posso te destruir. Instantaneamente, uma luz elétrica brilhou em minha palma. Mas no segundo seguinte, um som de plop ecoou. O cadáver que veio em minha direção, de repente, teve as pernas fracas. Ele deslizou e se ajoelhou diretamente à minha frente. O corpo inteiro se arrastou pelo chão, emitindo um som lamentoso. Chefe, eu errei. Isso está mais ou menos certo. Eu assenti com satisfação. Lentamente, sentei-me na cadeira do outro lado. E o cadáver ajoelhado no chão também era bastante compreensivo. Ele se arrastou novamente até meus pés e se ajoelhou corretamente. Apontei para esse cadáver e disse calmamente: eu sei que você está muito ressentido, mas eu expulsei todo o seu ressentimento. E ainda quer vir atacar o mestre. Você tem coragem, hein? O cadáver estava nervoso, ajoelhado no chão. Sua voz estava um pouco trêmula.
Chefe, eu sei que errei. Não me entenda mal. Eu também não consigo controlar isso. Afinal, esta é a minha primeira vez como fantasma. Primeira transformação de cadáver. Também quero experimentar a sensação de assustar as pessoas. Por favor, não me leve a mal. Eu sei que errei. Depois de dizer isso, ele se curvou para mim. Seu corpo tremia de tensão. Wang Ting, à distância, tinha uma expressão estranha. Os cantos de sua boca se contorceram involuntariamente. Isso mostrava que a cena diante de mim era tão bonita que eu não conseguia olhar. Que tipo de evento sobrenatural é esse? Um cadáver em decomposição estava de joelhos, adorando um legista. Quem não sabe pode pensar que é o chefe de zumbis. E eu, com uma pitada de confusão, perguntei novamente. Eu me lembro de ter acabado de te levantar. Naquele momento, você não estava tão enfurecido. Como é que, ao meu colega dizer uma frase, você ficou tão irritado? O cadáver em decomposição levantou sua cabeça podre ao ouvir isso. Para ser sincero, senhor, eu fui morto por uma vagabunda sem vergonha. Por isso, ao ouvir a voz da mulher, fiquei assim. Então era assim. Eu acenei com a mão e disse: eu te chamei para perguntar. Como você morreu, afinal? Há quanto tempo você está morto? Quem te matou? Me diga tudo o que você sabe. Nossos colegas da delegacia vão te ajudar a limpar sua inocência. O cadáver de joelhos no chão tinha os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, chefe. Do outro lado, H.U. Wishing já havia corrido para o escritório de investigação criminal. Ao ver os colegas indo e vindo no escritório, seu medo interior diminuiu bastante. Mas ela ainda agarrou uma pessoa e perguntou: onde está o oficial H.U.? Em que lugar está o oficial H.U.? Este colega, segurado por H.U. Wishing, não entendeu nada. Mas ainda assim disse: o chefe está agora no interrogatório. E aquelas duas pessoas que acabamos de prender? O que aconteceu? Ele não teve tempo de terminar a pergunta. H.U. Wishing já havia desaparecido. Nesta sala de interrogatório, o oficial H.U. bateu com força na mesa. Olhando para o grande careca, ele gritou: fale a verdade. O que aconteceu com aquele corpo? De repente, um estrondo interrompeu a autoridade do oficial H.U. H.U. Wishing entrou de forma muito descortês, olhando para sua filha. O oficial H.U., surpreso, franziu a testa. O que você está fazendo? Não vê que estou interrogando um criminoso? Como você pode ser tão mal-educada? E ainda está interrogando um criminoso? Ninguém esperava que H.U. Wishing não era apenas mal-educada. Ela arrombou a porta da sala de interrogatório. E ainda teve a audácia de falar assim com o oficial H.U. Mas antes que o oficial H.U. pudesse ficar furioso, H.U. Wishing correu diretamente para ele. Pegou o braço do pai e o puxou para fora. Ele ainda disse na boca: venha comigo rápido. Aconteceu algo grave. Estou ficando louco. Ver a reação da minha filha assim. O oficial H.U. também hesitou um pouco. Ele sabia qual era a tarefa que havia dado à filha. O motivo pelo qual a filha estava tão descontrolada agora. Não será por causa do Yefan? Eu sabia que esse garoto Yefan era um pouco incomum. Com esse pensamento, ele também seguiu sua filha, que saiu da sala de interrogatório. Pai e filha caminharam rapidamente em direção à sala de autópsia. Quando chegaram ao corredor vazio que levava à sala de autópsia, o oficial H.U. também falou seriamente: o que você descobriu? Veio tão apressada para me procurar. Deve ter descoberto algo muito sério. H.U. Wishing acenou com a cabeça freneticamente. Ela engoliu em seco e disse rigidamente ao pai. Eles começaram a brigar. Ouvindo isso, o oficial H.U. ficou surpreso. Quem está brigando com quem? Yefan e o Wang, a legista, brigaram? H.U. Wishing balançou a cabeça rapidamente. E então, disse novamente com dificuldade: foi Yefan que brigou com aquele cadáver em decomposição. O oficial H.U., com uma expressão de choque, perguntou: o que você disse? O oficial H.U. se perguntou, após tantos anos de trabalho. Nunca tinha ouvido uma notícia tão explosiva. Ao chegar na porta do necrotério, H.U. Wishing, sem dizer uma palavra, arrombou a porta do necrotério. E assim que entrou, começou a gritar: papai, venha rápido e veja. O que está acontecendo? O oficial H.U., que estava parado na porta sem coragem de entrar, ao ouvir a voz estranha da filha, também entrou rapidamente. E então viu que o corpo estava deitado na mesa de autópsia. E eu e o Wang Ting estávamos vestidos com jalecos brancos, segurando uma variedade de ferramentas, realizando o trabalho de autópsia de forma muito rigorosa. Apenas porque H.U. Wishing entrou de repente, todos nós viramos a cabeça com um olhar irritado na direção da porta. Não sei porquê. O oficial H.U., ao ver uma cena que era completamente diferente da descrição da filha, sentiu uma leve sensação de alívio. Mas H.U. Wishing ficou nervosa, porque ela sabia que o que viu definitivamente não era assim. Claramente, pequeno Yi estava lutando com esse cadáver.
Como poderia haver uma cena tão harmoniosa e normal? Então H.U. Ishin começou a pular no lugar. Não é isso. Definitivamente não era assim antes. Eu claramente vi esse cadáver se sentar. E seus olhos até caíram. E depois ele mesmo os pegou e colocou de volta. Pequeno Lee ainda estava lutando com aquele cadáver. Isso é o que eu vi com meus próprios olhos. Ao ouvir isso, minha expressão ficou estranha. Wang Qing deixou cair as ferramentas que tinha nas mãos. Ela se virou para H.U. Ishin e o oficial H.U. Sua voz ainda soava um pouco fria. Era evidente que ela estava irritada. Eu digo, senhores oficiais H.U. Vocês entrarem assim descuidadamente na minha sala de autópsia. Se continuarem a interferir na nossa autópsia. E se o relatório da autópsia tiver algum problema, quem vai assumir a responsabilidade? H.U. Ishin ainda estava muito agitada aqui. Não é assim. É claramente. Kalese. O oficial H.U., que estava atrás de H.U. Ishin, finalmente falou. Ele a interrompeu com uma voz alta, parando seu desespero. Depois, ele se virou para mim e Wang Qing, pedindo desculpas. Peço desculpas em nome dos três legistas. Eu peço desculpas em nome da pequena H.U. Essa garota é muito exagerada. Culpou-me por não tê-la educado bem. Espero que vocês não se ofendam. Se houver algum problema, eu assumirei a responsabilidade. Mas H.U. Ishin com certeza acredita em si mesma. A verdade que os olhos veem. Ela se levantou e disse em voz alta. Pai, o que você está fazendo? Eu realmente vi com meus próprios olhos agora há pouco. Agora deve ser uma ilusão que eles criaram. Mas o oficial H.U. não acredita na própria filha. Ele agarrou o braço da filha. Ele bufou e abriu a boca. Pare de fazer barulho, tudo bem? Você não apenas interrompeu o trabalho dos dois legistas, mas também atrapalhou meu trabalho de interrogatório. Seu comportamento já causou um impacto negativo. Venha comigo imediatamente. Antes de eu sair do trabalho esta noite, me entregue um relatório de 10.000 palavras. Com que direito? H.U. Ishin ainda queria defender seu ponto de vista, mas o oficial H.U. deu um passo à frente e tapou a boca de H.U. Ishin, e então a arrastou com força para fora da sala de autópsia. Antes de sair, ainda me lançou um sorriso de desculpas. Pedi desculpas. Depois que a porta se fechou, Wang Qing e eu trocamos um olhar. Ao perceber que os dois já haviam desaparecido, também trancou a porta imediatamente. Parecia estar com medo, encostando-se na porta. Soltou um longo suspiro. Deu uma batidinha no peito e disse: Meu Deus, quase fui descoberto. E nesse momento, eu também joguei fora as ferramentas que tinha nas mãos. Tirei minha máscara. Diretor Wang, eu vejo que a janela da sala de autópsia realmente não tem necessidade de existir. Wang Qing acenou com a cabeça ao ouvir isso, mas logo seu olhar para mim se tornou melancólico. Me lançou um olhar de reprovação e disse: Isso tudo é por sua causa. Nesse momento, um som repentino chegou aos ouvidos dos dois. Uma voz rouca. Chefe, embora vocês demonstrem amor de forma doce, mas eu ainda quero lembrar, tenham cuidado com as mulheres. Se o oficial H.U. voltar com sua filha, com certeza dá para ver. Este cadáver se sentou novamente. O rosto de Wang Qing instantaneamente ficou vermelho. Uma expressão de vergonha apareceu em seus olhos. Ela se virou para o cadáver e exclamou: O que você está dizendo? Que demonstração de amor é essa? Nós não temos esse tipo de relação. Mas o canto da boca desse cadáver em decomposição tinha um leve sorriso. Olhando para Wang Qing, disse: Garota, você não pode me enganar. Eu sou um espírito que veio aqui. Wang Qing fechou a mão em um punho. Ela se virou para mim e disse: Ifan, rápido, transforme isso em pó para mim. Chefe, você viu, não viu? O coração das mulheres é o mais cruel. Eu já estava morto. Mas preciso dizer a verdade. Ela é tão maldosa que quer que você me atinja com magia elétrica. Se você não calar a boca, eu realmente vou te atingir. Do outro lado, H.U. Ishin saiu da sala de autópsia. Ela ainda estava com uma expressão desafiadora. Ela se afastou do pai e gritou: Papai, eu sou sua filha. E eu também sou da equipe de investigação da delegacia. Você acha que eu iria te enganar? Eu realmente vi com meus próprios olhos. O oficial H.U. franziu a testa enquanto aguardava H.U. Ishin dizer friamente: Eu já te disse antes. Não leia as recomendações de romances da Jiu Li Men. E não assista aquelas novelas sem conteúdo. Você ainda não está ouvindo, não é? As pessoas e os cadáveres estão lutando. Você realmente é incrível. Neste momento, os olhos de H.U. Ishin estavam cheios de lágrimas por causa da ansiedade. Porque isso é a verdade. Ela viu com seus próprios olhos. Neste momento, o oficial H.U. falou: Não tem havido muitos casos ultimamente? Não há tempo para descansar. Embora eu seja seu pai. Ainda assim, essa reflexão precisa ser entregue. Não precisa ser 10.000 palavras. 2.000 palavras estão de bom tamanho. Você ouviu? Entendi, papai.
H.U. Ishin estava com uma expressão de grande injustiça. Acenou com a cabeça para o oficial H.U. O oficial H.U. balançou a cabeça, sem saber o que fazer, e se virou para sair. H.U. Ishin, com a cabeça baixa, estava cheia de ressentimento. Eu realmente vi errado? De repente, H.U. Ishin levantou a cabeça. Seus olhos mostraram um pouco mais de determinação. Ela fechou o punho. Isso mesmo. Ver as gravações. A câmera independente na sala de autópsia. Com esse pensamento, H.U. Ishin se virou e foi diretamente para a sala de monitoramento. E no momento em que entrou na sala de máquinas, H.U. Ishin quase pulou. Porque a imagem na tela de monitoramento. O corpo estava sentado na mesa murmurando algo. Wang Ting e eu estávamos de pé ao lado, registrando algo. Seus olhos estavam bem abertos. Seu dedo tremia enquanto apontava para a tela. Isso mesmo. É assim. Eu sabia que não era um sonho. Era algo que eu vi com meus próprios olhos. Ainda bem que eu, a senhorita, fui esperto o suficiente para voltar e verificar as gravações. Espere só um momento. Esta senhora já vai procurar meu pai. Ele ainda não acredita em mim. Vou fazer com que ele veja para crer. Depois de dizer isso, ela correu rapidamente em direção à sala de interrogatório onde seu pai estava, trabalhando. Na sala de autópsia naquele momento, eu e Wang Ting já estávamos ouvindo a narrativa deste corpo. Completamos um relatório de autópsia muito perfeito. O rosto de Wang Ting estava cheio de raiva enquanto ela sussurrava. Não posso acreditar que ainda existem mulheres tão sem vergonha neste mundo. Procurando pela pequena e em casa. Foi descoberta e ainda se uniu à amante para matar o próprio marido. E fez isso sem que ninguém soubesse. De jeito nenhum parece que é uma primeira ofensa. Agora entendo por que este corpo tem tanto ressentimento contra as mulheres. Depois de olhar o relatório de autópsia, eu bati levemente no ombro do corpo e disse: tudo bem. Vá descansar em paz. Deixe o resto conosco. Talvez não demore muito tempo. Você vai vê-la descer para te acompanhar. Este cadáver está cerrando os punhos com um pouco de excitação. Obrigado, grande chefe. Então eu vou esperar boas notícias do grande chefe lá embaixo. Depois de dizer isso, o cadáver se deitou na mesa de autópsia. Quando meu feitiço se ativou, o cadáver perdeu novamente toda a vitalidade. Wang Ting olhou para o cadáver na mesa. Ela até disse com um pouco de dor no coração. Não é de se admirar que seu ressentimento seja tão forte. Então era assim que ele foi perseguido em vida. Mas esse garoto é esperto. Sabe que não pode te vencer. Ele se ajoelhou e pediu clemência. E eu também concordei, acenando com a cabeça e dizendo: esse garoto é bem inteligente. Se não fosse por ele ter visto, com uma visão de Deus do lado de fora da porta, aquela H.U. Ishin que ficou paralisada de medo, talvez eu tivesse me exposto completamente agora há pouco, diante dos olhos do oficial H.U. Não é só fechar esta janela. Outros trabalhos de sigilo também precisam ser bem feitos. Quando cheguei a este ponto, eu hesitei levemente, e então me virei para Wang Ting e disse: Diretora Wang, como você descobriu sobre mim no início? Wang Ting se virou e apontou para a câmera no canto da sala. O cheiro. Aquele mesmo. Quando eu estava prestes a dizer isso, Wang Ting também ficou surpresa. Não está certo. A H.U. Ishin não disse que queria ver as gravações? Eu assenti, indicando que parecia ser isso. Wang Ting se levantou imediatamente. Ela se virou e saiu em direção à porta. Eu preciso lidar com essas gravações primeiro. E justo quando Wang Ting empurrou a porta para sair, H.U. Ishin também voltou à sala de interrogatório. O oficial H.U. estava com o rosto pálido e explodiu de raiva. H.U. Ishin, o que você está tentando fazer? No entanto, H.U. Ishin ignorou completamente a raiva de seu pai. Ela se aproximou, agarrou a mão do pai e o puxou para fora. Pai, venha comigo. Você não disse que não confia em mim? Mas tudo o que aconteceu lá dentro agora foi gravado pela câmera de segurança. Eu já encontrei as provas. Venha rápido comigo.